Então vamos lá, gente. Sabotadores. Sabotadores são nada mais, nada menos do que nossos pensamentos. São Simples assim. pensamentos geralmente focados em algo negativo, em alguma Uhum, experiência negativa. E a gente fala que uhum, esses pensamentos geralmente são pensamentos que vêm nos acompanhando desde a infância, né? uhum, Porque fazem parte da nossa experiência de vida. Então, a gente se sabota quando a gente começa a pensar algo que vai nos impedir de alcançar um determinado objetivo, uma determinada meta. Por quê? Porque em algum tempo da sua vida, e isso pode ter acontecido de uma forma negativa que te trouxe prejuízo. E por ter uhum, acontecido uma vez, você continua pensando, achando que isso pode voltar a acontecer e você não alcançar aquilo que você quer. Né? Muitas uhum. pessoas deixam de planejar, de sonhar, né? De traçar novas metas, porque elas ficam presas nesse processo de, é o que a gente chama autossabotagem por conta desses pensamentos negativos. Nós falamos que Tá. o sabotador, autossabotagem no caso, é quando você tem um nível baixo de inteligência positiva, né? É o que nós estamos estudando dentro do livro que nós estamos lendo no Café com Livros às 8 horas da manhã. Então, a gente tem Isso trazido aí. esse aprendizado para vocês. Quem quiser aprofundar um pouco mais, fica aqui o convite para participar conosco das lives, que nós estamos falando detalhadamente. Nós estamos não só lendo o livro, como contextualizando todo ele, né, Ana? A gente É está isso falando mesmo. sobre todo o contexto dele e aplicando também a nossa percepção diante de cada leitura, de cada apresentação. Então, vocês são Isso convidados, mesmo. nossos convidados especiais a participar, estarem lá conosco. E lembrando Isso sempre aí. disso, o que é se sabotar? Se sabotar é, às vezes, você deixar de fazer algo por conta de um pensamento negativo que te impede de agir, né? Em determinada Exato. situação, em prol de um objetivo que você tem traçado aí, tá bom? Exatamente, isso aí. E aí, Lúcia, olha que coincidência. Hoje nós vamos falar vamos nos aprofundar então dentro desse conceito tão incrível que você trouxe e explicou. Agora que a Uhum. gente já sabe o que é sabotador e autossabotagem, né? A gente vai entrar profundamente para conhecer um pouco do tipo de sabotagem de um perfil, que é o perfil do Oh, vítima, que ele é mais conhecido como mártir, né? A gente aham, está trazendo aqui, são 9 sabotadores e esse é a última figurinha desses 9 amiguinhos aí que se exato. juntam para ficar brincando aí com a nossa mente e a gente vai sendo guiada aí por eles, né? Então hoje nós vamos entender que perfil que é esse, que característica que tem esse perfil sabotador do mártir, né? Então, mártir, na verdade, é um apelido que a gente deu para ele, um apelido Uhum. carinhoso, não é isso, Lúcia? É isso que eu ia Porque a falar, gente chama carinhoso, ele, né? Você é um quis apelido apaziguar um carinhoso. pouco, aí a É, situação, né, Ana? porque o nome do sabotador é o vítima, que está ligado ali É, ao sentimento de vitimismo mesmo, né? Isso daí já é um uhum. nome que é bem fácil de E que é uma assimilar, de característica entender. natural do ser humano, tá, gente? Todos nós carregamos isso aí Uhum, na nossa pele aí, ó, tá? Meio enraizado aí dentro da gente. Eu falo que isso isso. começou lá nos primórdios, né, da história, lá no Adão e Eva, quando começa aquele jogo. Ah, foi você que me fez errar. Ah, foi você que falou isso comigo. Se você não tivesse feito isso, eu não tinha feito. Então, assim, ali já começa todo o vitimismo e a gente vem trazendo isso para a nossa história, carregando isso da nossa genética, da nossa hereditariedade e É construindo herança. a nossa própria parte, né? Porque todos nós também temos o nosso, na nossa individualidade, nós trazemos um pouco disso daí também, né? Então aí, Isso. você vê que ele vai só se Cadim, fortalecendo. Cadim 77 entrou. Bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigada de estar aqui Aí, com a Cadinho, gente. obrigado pela presença, boa tarde, seja bem-vindo. Ô, Lúcia, você falou uma coisa tão básica e fundamental que é o seguinte, né? A origem do vitimismo, gente, está lá na É, na origem da nossa geração, da tá nossa no vida, desde né? Tá sempre. lá, tá lá nos nossos pais primeiros, Aham. né? Que é eu digo carnais, né? Uhum. Que é o Adão e Eva, né? Porque assim, quando Começou lá. aconteceu aquela cena que a Lúcia trouxe aqui
do pecado original, né? Da desobediência, né? Da Eva ter escutado a serpente, comeu a maçã, né? E com isso desobedeceu a única ordem que Deus tinha dado para eles, de que não poderia comer do fruto daquela árvore do bem e do mal, né? Que era a árvore do conhecimento. Então, tudo ali era deles, o paraíso inteiro era deles, né? Boa tarde, Cognitiva Academia, bem-vindo, viu? Show de bola que você está aqui com a gente, obrigada. Então, a único pedido que Deus entregou para eles quando deixou eles ali no Jardim do Éden, no paraíso, entregou tudo ali, ó. Eles não precisavam trabalhar, tava tudo ali, a perfeição toda de vida divina, né? Tinha alimentação, tinha fartura, tudo da melhor qualidade, tinha paz, tinha, sabe, a natureza, tinha os animais, todo mundo do bom e do melhor, realmente. né, Ana? A gente tava com tudo ali pronto, do bom e do melhor para usufruir. O homem, tudo aquilo que a gente está querendo na vida. Cada vez que o homem entra em ação, gente, pela nossa essência, pela nossa natureza, nós somos imperfeitos, né? Perfeito é só Deus mesmo. Então, cada vez que a gente entra em ação, quando a gente põe a nossa mão naquilo que Deus criou, naquilo que é a perfeição da natureza, a gente comete algum deslize, alguma coisa que vai ter alguma consequência, né? Toda ação tem uma reação, verdade. Todo ato tem uma consequência, né? E aquele momento que a Lúcia está trazendo, que é a origem do vitimismo, no caso, que a gente vai falar do vítima aqui hoje. Então, a origem do vitimismo foi essa desobediência que aconteceu do único pedido que Deus fez para Adão e Eva para não comer do fruto da árvore do conhecimento, da árvore do bem e do mal. E a Eva, que foi, digamos assim, assediada ou escutou ali os conselhos errados da serpente, acabou desobedecendo essa ordem e comeu o fruto. E aí, um belo de um dia, quando Deus veio, então, conversar com eles, que ele descia todas as tardes, às 6 horas, ele vinha lá onde eles estavam, né, para conversar com eles, e percebeu que já tinha coisa diferente ali, e foi conversar com Adão. O que o Adão fez? Deus perguntou para Adão, né, o que aconteceu, se eles tinham alguma coisa ali para contar para ele, se tinha... Deus já sabia que eles tinham comido do fruto, né? Mas ele queria que Adão falasse. E perguntou para ele se ele tinha alguma coisa para contar. O que ele fez? Ele não assumiu que ele também comeu. Ele jogou para Eva. Ah, Senhor, foi ela, né? O Senhor criou ela para colocar aqui comigo e ela me fez desobedecer o Senhor e comer da árvore do bem e do mal. Ou seja, ele não assumiu a postura dele, a decisão dele, e jogou para ela. Ela, por sua vez, Deus foi falar com ela por sua vez, jogou para a serpente. Deus foi começou falar com toda a história. A serpente, por sua vez, jogou para quem? Para o anjo que tinha sido expulso do paraíso. O anjo do mal, que era o bendito do inimigo, né? Que eu não gosto de pronunciar o nome dele, mas vocês sabem de quem que eu estou falando, é o inimigo aí. E aí, quando Deus foi, inclusive, falar com o inimigo também jogou a culpa para Deus. Então, todo mundo acabou culpando Deus pela própria criação. Ninguém assumiu o ato pela sua atitude, ninguém assumiu a responsabilidade. A responsabilidade, exato. É uma falta de responsabilidade. A consequência do que aquilo poderia dar. E, desculpa. E o que Deus mais queria era só que eles pudessem assumir o que eles fizeram, admitir e se arrepender verdadeiramente. Ser verdadeiro, só que, mais né? uma vez, eles foram insistindo naquele vitimismo, gente. Além da desobediência, eles foram ou mentindo ou culpando, devolvendo para o próprio Senhor a culpa pelo ato falho deles, entende? Então, daí nasceu a origem do vitimismo. Isso é um contexto interessante que a Lúcia trouxe, eu quis aproveitar e me deu argumento aí para eu aprofundar um pouquinho. Mas com base nisso, a gente hoje vai trazer esse tipo de vitimismo ou de comportamento vitimizado para o nosso sabotador, que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, para o vítima, né? Então, o que acontece? O vítima, gente, inclusive na leitura das 8 da manhã de ontem, nós falamos bastante sobre ele, né? Sim, ontem. O que acontece com o vítima, né? Ele tem uma tendência muito, muito grande a sentir, a valorizar o sofrimento dele. Sofrimento, a dor. Então, ele olha muito o prazer dele está em valorizar a dor. Né? Ele acha que ele precisa externar essa dor, esse sofrimento, esse sentimento, para que todo mundo possa saber. Inclusive pessoas que são muito assim, bem-humoradas, que são resilientes, que sobressaem diante de dificuldades, é mal vítima.
Porque ele fala assim, nossa, ninguém fica tão bem assim o tempo inteiro, não. Nossa, parece que Não você é? não dá valor para as coisas que acontecem. Na verdade é que as pessoas não ficam presas nesse sofrimento que para ele é importante, né? Ele É, supervaloriza ali o sofrimento. Então a tendência dele é achar que os outros que estão errados e não ele, né? exatamente. Então, o que que acontece? Ele fica ali remoendo, digamos assim, ou pelo Uhum, menos ele fica num looping infinito, exato. naqueles pensamentos ligados àquele sentimento que ele traz à tona, que ele está naquele momento Uhum. de sofrimento. Então, se alguma coisa aconteceu errado na vida dele, gente do céu, para esse perfil do vítima, ele não vai deixar de pensar nisso. As outras coisas boas que acontecerem ao longo do dia dele, ele vai simplesmente deixar de perceber, ele vai anular, porque ele está tão focado, ele está tão enfatizado naquele pensamento ruim, naquele sofrimento que ele viveu, naquilo que de ruim aconteceu e no que pode trazer de consequência, que ele não percebe as outras coisas e nem sequer ele percebe as outras pessoas. Ele não consegue Sim, perceber nem a dor das outras pessoas, que às vezes, sim. gente, até a dor do outro, o desafio do outro, às vezes é maior do que aquele que eu estou vivendo. Mas por eu estar tão focado, tão ligado nesse processo de vitimização, eu não percebo. Eu fico até, como que se diz a palavra? Eu fico até indiferente aos sentimentos do outro, porque eu percebo demais aquele meu sentimento interno e a todo momento eu só fico remoendo É, aquilo. na Eu verdade, ele trago se ele à acha tona. o próprio sofredor, né? A dor dele é maior do que o dos outros, o problema dele é maior do que o dos outros, a situação, né, foi uma forma mais assim profunda. E é exatamente por conta dessa supervalorização da dor e do sofrimento, que é uma característica do vitimista, né? Do sabotador É, vitimista. Eu gosto muito de falar, né, Ana? A gente vem trazendo isso nas lives que a gente vem fazendo, que é para as pessoas tomarem o cuidado de não se rotularem com isso, porque são características isso. que todos nós temos e elas sobressaem Uhum. em determinada circunstância da nossa vida. Porém, isso é um estado, não é um jeito de ser. Né? Então a pessoa não se Boa, coloca lá, eu Lúcia. sou vítima, eu posso estar sendo vítima nesse determinado momento. Então, Boa, assim, tudo é Lúcia. passageiro. Então, é sempre tomar cuidado com isso, porque senão a gente se rotula e quando você pega isso, aí você aceita isso como verdade, você coloca isso como identidade. Isso é um perigo. A pessoa colocar isso como Exato. identidade, porque a identidade verdadeira dela não é essa. E isso é uma coisa que acaba denegrindo um pouco até a imagem que ela tem de si mesma, a maneira como ela Sim. se vê, a maneira como ela se comporta, tudo isso pode ser alterado a partir do momento que ela aceita isso como uma verdade que não é, né? Então tem que tomar Com esse cuidado, certeza. né? Meu bebê tá ali jogando um banco pra cima e pra baixo, quebrando a sala todinha. Minha Nossa Senhora. Tô ouvindo os barulhos dele aí no fundo. Tá ouvindo? E ele tá fingindo que é Sim. dinossauro, viu, gente? Então, quando ele gritar assim, vocês ficam pensando que ele tá brincando de ser dinossauro. Não liga, não, tá? Ah, A Lu, gente, tá falando aqui. Ana, vou ter que sair. Vou visitar uma amiga que está doente. Beijo, se ficar gravada, beijo quando chegar. Tá bom, Lu, fica à vontade. Aí, a Sandrinha Alessandra entrou. chegou, bem-vinda, Mar Alessandra. Antônio Borges já entrou, a Alessandra chegou. Gente, que legal! Obrigada por vocês Que estarem bom, aqui. Fico obrigada pela muito feliz, presença. viu? Pela presença de Aham. vocês, pela acolhida de vocês. Gratidão. Ô, Lúcia, e você sabe, hoje, por coincidência, na live das 3 horas, que eu faço a leitura do livro também às 3 horas, né? Eu faço a leitura do Sim. livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. E nós estamos num Uhum. ponto da leitura que ele está trazendo para a gente as 6 leis da autorresponsabilidade, que é até uma leitura que eu e a Lúcia já fizemos no início, antes Nós mesmo já da sua fizemos leitura do livro também. do Chisel, né? E hoje, nessa leitura que eu fiz, calhou do exemplo, olha que interessante, né? Calhou Ah, do exemplo que foi dado lá, de um exemplo de uma história, ele conta alguns casos que são casos de vida real. E um dos sim. exemplos que ele trouxe, hoje na lei da autorresponsabilidade, calhou com o perfil do vítima. Aí eu até pensei lá na hora, eu falei, olha, eu vou usar isso daqui para comentar com o pessoal na live das 5, porque dá para exemplificar bem, Ó, que né? legal. Então, olha só, vou trazer aqui para vocês. O exemplo Uhum. que ele trouxe, né? Oi, pode falar. Peraí, só um minutinho. Ai, que legal. Entendi. Então tá Adoro bom. essa Vai lá energia para deles. você brincar. Vai lá Adoro. brincar. Ah, tá bom, eu já vou. Vai lá que eu já vou.
Aí, olha só, Lúcia, ele falou de uma criança que quando criança, as crianças geralmente pegam gripe, ficam meio doentinhas, né? E Sim. os pais têm que dedicar ali um tempo, né, uma atenção para os cuidados com a criança. E o que acontece? Quando a criança vai crescendo, é natural que eu acho que a maioria das pessoas sabe, que a gente, na primeira infância, ali dentro da primeira infância até os 7 anos de idade, é onde a gente faz os principais registros na nossa memória, no nosso subconsciente, para aquilo que a gente vai levar para a nossa vida inteira, até mesmo na fase adulta, Uhum. né? A gente vai resgatando aquela nossa criança interior e isso vai acompanhando a gente ao longo da nossa evolução, do nosso crescimento, né? Então, o que, que o autor relatou ali nessa história? Que na fase da infância de uma criança, ela começou a perceber, durante o crescimento dela, que os pais dela, o pai e a mãe, estavam muito ocupados e não davam tanta atenção para ela, e com isso, ela sentia que ela não recebia, ou pelo menos ela não conseguia sentir todo o amor que ela gostaria, ela não se sentia tão amada. Ela sentia Sim. falta disso, ela sentia falta de amor. E aí, o que, que aconteceu? Um belo de um dia, né? Não precisa gritar, lembra desse falei? Mamãe tá fazendo live, já já a mamãe vai lá conversar com você. Só me dá um minutinho, tá bom? Eu tô te ouvindo, não precisa gritar. Desculpa, gente. Então, o que que aconteceu? Aí, um belo de um dia, a criança ficou doente, ficou doentinha e ela ficou num estado de saúde um pouco mais grave. Precisou dar bastante atenção. Aí, o que que foi natural, né? Os pais, o pai e a mãe, dedicou muito. Eu já vou, filho. Eu já vou. A mamãe já vai. Os pais dedicou um tempão para ela, para cuidar, para restabelecer a saúde dela. E aí, o que, que aconteceu? Ela recebeu muito carinho, muita atenção, todos os cuidados necessários. Ela recebeu todos os gostos que ela tinha, eles procuraram fazer. Né? Então, eles pararam a vida e dedicaram ali aquele tempo a ela. Né? E aí, o que, que aconteceu? O que, que isso registrou na mente subconsciente dela? Registrou que quando ela estava sã, ela não tinha essa atenção e não recebia esse amor que ela precisava. Esse cuidado, Só que quando ela ficou doente, olha o que a mente faz no corpo. Quando ela ficou doente, ela recebeu, ela se sentiu amada, se sentiu querida, se sentiu protegida, recebeu toda a atenção e todo o carinho, todos os gostos dela foram realizados, foram feitos, eles se preocuparam com isso. E aí, olha só o que aconteceu. Passou um tempo, a menina melhorou. Ela voltou a ficar sã de novo. E aí, novamente, o que, que aconteceu? Os pais voltaram, então, acho que eles relaxaram, voltaram para aquela atitude anterior. Tratar normalmente. De ficar novamente tranquilos, né? E não, dedicaram as suas rotinas de vida normal. E acabaram não dando toda a atenção que aquela criança, no jeito dela de perceber e de receber amor, de entender, ela não recebeu tudo que ela precisava. Voltou a ser como era antes. E aí o tempo se passou, né? Sou eu, o Felipinho. Aí o tempo se passou e novamente ela pegou uma nova gripe, ficou doentinha de novo. E o que, que aconteceu? Adivinha? Novamente se repetiu aquele processo dos cuidados, todo o processo atenção, de cuidado, do atenção. O que isso aconteceu, gente? Percebe que Ela aconteceu só na mente? Houve uma repetição daquela primeira condição de onde ela recebeu amor. Para a mente, isso foi uma programação mental. Isso significou, a mente codificou, a mente entendeu que para ela ser amada, ela tinha que estar debilitada de saúde. Ela tinha que estar mal, ela tinha que estar sofrendo. Então, isso não é nem que ela quis fazer isso, percebe? Não é algo que ela procurou. É algo do inconsciente dela. Aí a mente dela registrou isso. E o que, que acontecia? Cada vez que ela estava se sentindo triste, ou porque ela não estava se sentindo amada, não estava se sentindo querida, queria receber a atenção de alguém, o que, que a mente dela fazia com o corpo dela? Fazia com que ela adoecesse, com que ela ficasse doente. E às vezes ela nem entendia e nem sabia disso. Só que isso não era do domínio dela, isso estava ligado na mente subconsciente dela. Isso era comandado automaticamente, era imperceptível. Isso. E o que, que acabou acontecendo com ela? Ela entrou num estado de funcionamento de vítima, sem que ela soubesse ou sem que ela escolhesse, mas era assim que ela enxergava a vida. Que para ela receber carinho, para ela receber atenção, para ela receber amor, ela tinha que estar debilitada de saúde.
ela tinha que estar mal, ela tinha que estar em estado de sofrimento. Aí ela recebia atenção das pessoas, ela recebia carinho, ela recebia tudo que ela pudesse, na mente dela, entender como forma de amor. Percebe como que nasce Quer a dizer, ela se vitimização? sentia amada quando ela estava doente, né? Porque ela sentia que as atenções estavam todas voltadas para ela, né? Para Então, só ela, nesse estado de debilidade para ela que valia a pena. Olha que louco entendeu? que é a cabeça da Então, gente. e isso, gente, o que a gente está tentando trazer para vocês entenderem. É muito louco a nossa mente. Ela Uhum, faz essas programações automatizadas com base nas nossas experiências, nas experiências exato. de vidas que nós temos. Então, quando você menos esperar, você vai estar passando por alguma situação, a tua mente, se ela perceber que aquilo que você já viveu, algo parecido, uma situação daquela, automaticamente ela vai lá no seu subconsciente, ela resgata essa memória e ela, pum, joga no teu pensamento. Para quê? Para você reviver aquela experiência. Para você voltar a sentir. Porque assim, quando você tem uma memória de alguma coisa, assim, se é muito enraizada, se é muito profunda, dependendo do que for, você traz à tona não só a lembrança, mas você sente aquele sentimento de novo. Se Sim, for algo que você comeu ou bebeu e você gostou muito, às vezes dá água na boca, tem você chega gente que até a a sentir recordação é gosto tão forte que é como se ela estivesse vivendo aquilo ali de novo, né? de novo. É, Então ele você traz entra para nesse você essa. ciclo, sabe? A mente tem esse poder de te fazer ter essa percepção, esse sentimento, Aham. sabe? E aí, se for ligado a esse exemplo que eu te dei, vai ser uma lembrança, uma experiência de sofrimento, né? De debilidade, de você deixar o seu corpo vulnerável, né? E Você baixa a sua imunidade do corpo, dessa né? forma ele associa que é assim que o mundo funciona, que lá na cabeça Uhum, dele o mundo funciona dessa forma, as pessoas têm atenção quando elas estão acamadas, adoentadas, carentes, tristes. No mundo dele, a vida normal é essa, né? Onde a dor é é, que prevalece, o sofrimento é que sobressai, e aí ela acaba vivendo dessa forma. Ele tem uma tendência a ir desenvolver comportamento que vai fazendo com que ele desenvolva durante a vida dessa forma. Só que isso exato. está lá no inconsciente, a pessoa está automatizada. Às vezes a pessoa nem percebe que ela está agindo assim, né, Ana? E com isso, ela pode desenvolver até por doenças físicas mesmo, a depressão vem muito disso, né? A apatia também, Sim. que é Você desenvolvida por se conta prende disso, porque a naquelas pessoa fica, lembranças do passado, isso, né? A ela fica sem depressão é você estar forças preso no passado, né? É para isso poder mesmo. fazer, né? Sem energia para poder focar, para poder fazer o que ela precisa ser feito. Vem aquele excesso de fadiga, as pessoas geralmente reclamam muito, né? De cansaço, fadiga. E essa tristeza profunda que acaba gerando um processo depressivo, né, gente? A maioria Depressão. das pessoas que tem esse processo depressivo, ele vem disso. Você pode ver. O que que eu falo, que eu costumo falar com as pessoas, com os clientes que eu atendo e tudo? Toda recordação, a memória da gente, ela só traz para a gente algo do passado. Por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de falar assim, como você se imagina daqui a um ano? Como você se imagina no final do ano? Tem gente que não consegue imaginar isso, porque ela está É, tão focada no que aconteceu no passado, que para ela a vida é aquilo ali que já passou. Então é como se aquilo sim, ali fosse se desenrolar com o passar do tempo, aquilo ali fosse se repetir. E a gente tem o poder de fazer com que isso se modifique, com que isso fique diferente. Sair desse looping, né, como diz a Ana aí, de repetição de padrão emocional. negativo. Então, o que, que acontece? Quanto mais você ficar presa no passado, maiores vão ser essas recordações. O que chama atenção, que me chama atenção às vezes, é a dificuldade das pessoas de trazerem lembranças positivas, porque elas existem e não são É, poucas. Porém, como você tem essa parte do vitimismo aguçada, ele sobressai e ele acaba abafando suas experiências positivas. E você não vê pois as é. experiências positivas. Porque quando você começar a enumerar isso, aí sim você começa a ver que você tem a condição de fazer um dia melhor, de fazer um momento, o agora um momento melhor, de construir esse sonho que você quer, por exemplo, para um mês, para 2 meses, para um ano, né? Mas enquanto não fizer isso, vai ficar preso nesse loop. Então a gente corre É. esse risco de ficar ali o quê? Remoendo os sentimentos do passado e trazendo à
todas as vai trazendo para a vida da gente. Então, assim, É são músicas verdade. que o Sabotador Vítima traz para a nossa vida. Atualmente a Uhum. gente tem falado muito, né, Ana, essa questão do processo da pandemia que o mundo está passando, né? É, uhum. A gente tem ressaltado isso, que se as Isso. pessoas não tomarem isso e elas anulam todas as outras partes da vida dela, né? Que elas continuam, né? Tendo que Sim, trabalhar, tendo que viver a vida, aproveitando os momentos dela em família, aproveitando para estudar, aproveitando para continuar a buscar os seus outros objetivos de vida, não ficar só pensando no sim. que de ruim pode acontecer, porque isso vai paralisando a gente, né, Lúcia? Vai congelando a gente, né? Vai tirando E a nossa detalhe, né? motivação. Tem coisas que a gente não tem como resolver, está fora da nossa Tá alçada, fora né? do nosso Como, por exemplo, controle, a né? questão da pandemia. Você pode fazer assim por você, o cuidado contigo, com os seus, né? Com as pessoas que estão ali ao seu É, redor, perto de você, com sua família. Nós não temos como resolver o problema do mundo, né? Nós temos como uhum, contribuir fazendo a nossa parte. Então, assim, se você começar a focar muito nisso aí também, a tendência é piorar mais ainda, porque você não tem o controle, você não tem como tomar decisões assertivas que vão fazer com que traga mais serenidade, mais tranquilidade diante da situação que está acontecendo. é Então é o isso quê? É mesmo. acalmar a si mesmo, é procurar cuidar de si mesmo, procurar cuidar das suas emoções. Eu falo que nós precisamos de criar as novas sinapses neurais, que vão fazer com que essas lembranças negativas acabem se apagando dentro da nossa memória, né? Porque quanto Ô, mais Lúcia, você focar e mais fortalecer as novas sinapses, maior vai ser a sua chance de melhoria, de crescimento e de sair dessa questão do vitimismo que ele traz aí para a gente, dessa dor, desse sofrimento eu que costumo vem falar, sabe o que, Lúcia, alimentando aí a também? vida. Hã? Eu costumo falar muito também, sabe o quê? Que Hum, existe a atitude positiva, tá, gente? sim, Isso daí é sim, simplesinho assim, mas ela muda o jogo da vida de muitas pessoas, sabe por quê? Você tem que cuidar da sua atitude. E às vezes, se é, você perceber que você está sempre com aquela energia baixa, com uma atitude pessimista, uma atitude negativa, sabe o que está acontecendo na sua vida? Você está gerando esse campo de atração para você. É um campo assim de uma energia mais densa, mais pesada, sim, mais negativa. E assim, você repetir, ou você reclamar, ou você pensar muitas vezes naquilo que de ruim pode te acontecer, ou naquele sofrimento que você está vivendo, isso daí é um tipo de fé também, só que é uma fé sim. contrária, é uma fé negativa. E essa fé, você atrai coisas E para sua também tem o vida, poder coisas de para você. realização, né? Tem o poder de realização, toda fé Uhum, tem o poder de realização. Você só tem que cuidar de como que é a sua fé. Você tem que fortalecer a sua fé nos seus objetivos, naquilo que você quer conquistar para a sua vida, a sua fé em Deus, a sua fé nas coisas que você acredita, a sua fé em você. em si mesmo, isso que eu ia Você falar. tem Tem que gente ser que o não acredita primeiro a em si. acreditar em É, você, gente. Sabe a aham, energia que tem quando você acredita em você, nem que o mundo inteiro não acredite aham, ou não entenda o seu valor naquele momento. Porque assim, a gente sabe que as pessoas dão valor pra gente mediante os nossos resultados. Agora, se você ainda não tem resultado em cima de alguma coisa, o que que vai acontecer? Geralmente as pessoas ou não vão te dar toda a atenção que você merece e precisa, não vão te dar ouvidos ou não vão te dar o apoio, ou você vai ter que ficar se provando para que as pessoas possam entender que, de fato, você está levando a sério a sua vida e você está muito focado nos seus objetivos e você tem valor naquilo que você está entregando. Mas isso é um processo, e ele não é um processo tão rápido, é um processo de construção. Então, sim. a primeira pessoa, gente, que tem que acreditar em você, nos seus sonhos, nos seus objetivos, não é ninguém, é você mesmo. Você tem que ser E isso que você está falando é a principal interessante, pessoa da Ana. sua vida a acreditar em você. Isso é fé, viu? Fé em você. Não é isso, Lúcia? É interessante você falar isso, porque geralmente tem pessoas que falam que deixam de realizar coisas e de fazer, né, projetos e planos, porque não tem companhia, porque as pessoas não acreditam, porque não é encorajada. Mas a partir do momento que você não é o primeiro a olhar isso, a se encorajar,
a se entusiasmar, né? Que isso seja o motivo do seu projeto, do seu propósito ali. Se você Exato. mesmo não está acreditando, como que a gente espera que alguém de fora vai acreditar, Como que alguém vai né? acreditar? É muito Exato. incoerente, por isso que eu falo que está tão lá no inconsciente que a gente não percebe. É muita incoerência a gente querer que as pessoas abraçam projetos que nós trazemos, sendo que nós mesmos não estamos acreditando nele. E o vítima tem muito disso, né? Ele quer que o outro valida porque ele mesmo não está acreditando. Né? Esse sabotador, ele faz muito isso com a gente. Então a gente vê como que é incongruente, né? Eu chegar para você e te apresentar uma proposta de algo que eu quero fazer, aí você vai falar, ah, não, mexe com isso tem nada a ver com você. Aí a pessoa, o que o vítima faz? Ele não pensa duas vezes, ele desiste. Ele não insiste Verdade. em algo que ele quer fazer se ele recebe uma, uma opinião negativa. Né? Quer dizer, nem ele mesmo está acreditando no projeto. Então, mais importante do que você apresentar para alguém é primeiro você falar, opa, peraí, eu acredito nisso, isso aqui vale a pena, isso aqui vai Você tem que ser funcionar. sua maior Opa, potência, peraí, a sua quase que maior caiu aqui força. o celular. Ai, meu Isso, Deus. você tem que Você ser tem sua que ser maior sua maior força. força, gente, né? Exato, Porque a exato. partir disso, você vai tendo força interior para você É, lutar pelos seus outros aham, objetivos. Porque, assim, a vida, ela é um ciclo, né? E ela é um processo, ela é processual. Ela é um processo cheio de exato. altos e baixos, cheio de Aham, desafios. Não espere que você só vai encontrar coisas boas, coisas gostosas, coisas simples, coisas fáceis. Não, vai encontrar isso sim, mas dentro da nossa caminhada, você vai aham. encontrar muitos percalços, muitos desafios, muitas coisas para se descobrir, que nem agora. Eu fiquei vibrando aqui no começo, Não é? porque tudo que você vai fazer pela primeira vez É o é novo, muito né? Uma nova complicado, gente. descoberta. É muito Isso. complicado, é o novo, é Aham, aquele novo que assusta, você não sabe o que vai acontecer, se vai dar certo, se vai ter pessoas. Passa 500 pensamentos sabotadores na nossa mente. Mas você aham. vai lá e fala: Desafiador. eu vou É, fazer, e eu vou conseguir. O resultado que vier disso para mim é lucro, porque se eu nunca fiz e eu estou aprendendo, olha que ótimo. Eu vou sair daqui com esse conhecimento que até aham, há 40 minutos atrás eu não tinha, até há 50 minutos atrás eu não tinha, é. entende? Então você se desafia, não olhando para o que de ruim pode acontecer, mas olhando para o desafio em si, para a oportunidade de conhecimento, a oportunidade de crescimento que você vai ter, a sua própria evolução. Você se desafiando 1% a cada dia, né? É E eu e a Lúcia, verdade. a gente tem uma hashtag, gente, que ela é poderosa. Duas, né? Eu vou falar da É, primeira, que para mim é a mais as forte. Mas a duas. primeira hashtag é coloque o pé, que Deus coloque o chão, entendeu? E Tudo que não é que você a gente está. quiser, que o teu coração mandar, coloca o pé, comece, se joga. Deus vai colocar o chão. Deus não vai te E é muito, desamparar nunca. e é muito importante falar disso, gente, porque a gente tem experimentado isso, né, Ana? A A gente gente tem tem. experimentado, a gente começou a trabalhar, assim, vibrando nessa energia, assim, né? Com É, essa intenção, não, vamos fazer o que a gente pode, vamos fazer o nosso possível, vamos ver até onde a gente dá conta de ir, e a gente tem visto a mão de Deus, assim, de uma forma muito grandiosa, em tudo gente, aquilo que a gente tem se coisas colocado à disposição incríveis, para fazer. Então, é coisas assim, incríveis, é coisas fazer o que você inacreditáveis. precisa mesmo, gente. Quando acredita, vai lá e faz. Né? Isso Vai lá aí. e faz, porque a parte de Deus eu falo que ela já está pronta, só precisa que a Tá gente dá o nosso pronta. passo, né? Tudo que Então, é por seu, aí. gente, você só tem que ir buscar, porque Deus já te deu. Deus te criou para você ser abundante e próspero nessa terra. E a Aham. gente nasceu, sabe para quê? A gente nasceu para servir uns aos outros. Uhum. A gente só precisa Maior é o que descobrir isso. serve, né, Ana? Não é É, isso que a maior é o que palavra nos serve. ensina? Cada um de Maior é nós o que vamos ter a serve. nossa missão, né, Lúcia? Cada um de Exato. nós vamos Exato. ter no nosso coração um chamado, algo que queima, Uhum. algo que te faz assim sentir É, feliz de você estar fazendo, né? E não tá ligado com coisas materiais, sabe? Com não. coisas do homem, assim, com coisas de dinheiro, de nada. Tá ligado com isso que a gente está contando para Dinheiro é vocês, com consequência. Eu sentimento. vejo ele como uma Tudo que é consequência, do às homem, vezes. tudo que é da criação do homem, é uma consequência à sua caminhada que Deus É, te colocou a mãozinha aqui no ombro e falou: vai que eu tô contigo, sabe? é. Vai, tá abençoando. Então, o restante das coisas, uma hora ou outra, elas vão acontecer. Então, assim, olha, a gente tem um mal do século, né, gente, que é a tal da ansiedade, a tal da Sim, pressa.
Para que pensar nisso? Porque quando a gente pensa nisso, a gente vai ter pensamentos sabotadores. Mas o A gente que é vai ter pensamentos ansiedade, Ana? negativos, né? É muito bom É você ter pensar falado demais no isso. A futuro, ansiedade né? é o excesso de pensamento no futuro. Aí você para e pensa, se você não está conseguindo focar no agora, o futuro amanhã não existe, gente. Amanhã é plano, Exatamente. amanhã é imaginação. Tanto que quando a gente trabalha, né, com visualização, com mentalização, é amanhã. O É amanhã, amanhã. ele ainda na nossa mente, ainda é uma utopia. O real que você tem é só o hoje, é só o agora. Né? Por isso que o importante é você viver nesse momento agora. E é o mais difícil das pessoas hoje, é estar Você focando nesse centralizar, né? momento Você de focar agora. tua, Né? você Por focar quê? tua Porque elas atenção no estão momento voltadas presente e ou para o desafiando passado ou para o futuro. o É o medo futuro. do que vai vir amanhã e é também a consequência do que deu errado lá atrás. E não É, foca no agora. Então, por isso que vai gerando, né, esse monte de turbulência na nossa vida, desses sentimentos negativos, dessa tendência de você dramatizar tudo. Por quê? Porque você não consegue mexer, parar. O único momento que você pode fazer algo é o presente. E a gente não está vivendo o presente. Então, vamos focar sim. no presente. Quando a gente voltar para o presente, seja assim, a gente tem trabalhado muito ultimamente, né, Ana? Eu vejo que na época da pandemia agora, apareceu muito isso aí, as técnicas de mindfulness, né? Que é a questão da atenção plena. Está trabalhando exatamente isso, para que a gente consiga Uhum. focar muito mais no agora. Tira aí, ó, nós estamos agora numa live conversando aqui com vocês, que a minha atenção, que a sua atenção esteja totalmente voltada para esse momento, né? Isso vai tirar Mulheres, bastante atenção. especialmente, minhas queridas, nós temos o mau hábito Olha, de achar que nós podemos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Colocaram isso na nossa cabeça e a gente é. acreditou. Porém, a gente sai extremamente cansada e esgotada e a gente acaba não conseguindo fazer nada direito, né? Sobrecarregada, sente-se culpada por um Exatamente, monte de coisas que não deu conta de exato. fazer. Então, Então, assim, a gente assim, parar com essa coisa daquela mulher que tem 1000 braços, porque a gente não tem. É uma coisa de a cada gente tem que vez, se bem permitir feita, também, né? pequena, simples, mas bem feita, né? Exato. E leve, né, Lúcia? Com leveza, né? Exato, Sem peso para exatamente. a Assim vida, nós né? vamos trazer leveza para a nossa vida, né? E isso é Olha uma aí a forma, gente, Sandrinha, de combater também esses pensamentos vitimistas. Olha que coisa. esse mal do Coisas muito século, simples, um exatamente. pensamento simples, uma atitude simples que vai fazer com que você combata algo que está te prejudicando e te impedindo de crescer, né? Atitude Simples assim. positiva, hein? Uhum. Atitude positiva é meu lema, hein? Hum. Gente, a Sandrinha tá falando, e eu sou testemunha, viu? Eu sei do que ela tá falando, gente. Ela tá falando assim, Ah. ó. Vivi por muito tempo pensando no futuro. Gente, a Sandrinha, ela é linda demais. Ela é a prova Hum. viva de uma pessoa que se supera a cada dia. Que Porque ela já bacana. sofreu demais com esse processo de ansiedade, né? Ela chegou, Aham. ela chegou até a desenvolver um probleminha de pele por conta disso, Sim, do a problema maioria dos emocional problemas ser muito forte na vida dela. Mas ela, dermatológicos. graças a Deus, né, Sandrinha? Cada dia é uma vitória, né, minha flor? E eu sou testemunha disso. Ela é uma pessoa, assim, guerreira demais. Eu E admiro eu muito fico a muito Sandrinha. feliz, sabe, Ana, quando vê alguém que superou isso, porque realmente a ansiedade é considerada hoje um mal do século, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Presta atenção nisso hoje, são dados, né, estatísticos. O Brasil hoje já é o país mais ansioso do mundo. Então, quando você vê que você consegue, que você trabalha, que você foca em melhorar a si mesmo e que você consegue aí, superar, né, esse problema, olha que bacana, que situação, É. que vitória que você traz para você. Ô, Gente, gente, entrou um no negócio aqui na comecinho da minha câmera que eu live, não sei o que é isso. é um filtro, viu, Lúcia? No comecinho da Mas live, entrou eu do usei nada isso ali aqui? uns... Não sei, Lúcia, você não mexeu em nada? Não, Não? deixa eu ver aqui. Então mexe no filtro de novo, aperta o filtro e você tira isso daí, escolhe outro filtro. Se você quiser também, né? Olha só, Ah, aí, saiu, conseguiu. saiu. Olha só, Eu, hein? no comecinho da live, gente, eu usei ali, eu acho que uns 10 minutinhos, não sei se foi tudo isso, se foi menos ou mais, mas eu usei um tempinho ali por conta da configuração das duas redes e tudo. Já deu aqui o horário da nossa live, mas olha, Sandrinha, ó, hoje eu vivo um dia de cada vez. Você é muito linda, Sandrinha. Então eu vou usar mais uns minutinhos aqui só pra gente fazer o desfecho, tá bom? Tá bom, Lúcia? Se meu Vamos companheiro lá. aqui deixar. Oi, amor. Espera só um pouquinho, mamãe já tá falando. Vai lá ver o desenho.
Deixa eu pegar outro desenho. Eu vou pegar outro desenho para você falar. Deixa eu pegar outro desenho para ele, só para eu poder conversar com vocês esse finalzinho. Então, Lúcia, só para a gente fechar o desfecho do vítima. Parei. Só para a gente fechar o desfecho aqui do conceito do vítima, é só explicar para as pessoas que esse sabotador, ele trabalha, ele funciona muito nesse modo de sofrimento, de ser vítima mesmo, de achar que com ele tudo é mais pesado, tudo é mais difícil, tudo só acontece com ele, com os outros não tem a mesma intensidade. Fica valorizando muito isso ao longo de consumir quase que o dia todo dele de vida, a semana toda, o mês todo, o pensamento dele é só em torno disso. Então ele vive num ciclo de autossabotagem, num sofrimento exacerbado. Se você, pode ser que você passe por isso um pouco ao longo do seu dia, né? Um pouco do dia pode ser que você não esse sabotador como um dos mais fortes que pode estar te impedindo de conquistar ou de conseguir alguns dos seus objetivos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que todos nós temos os 9 sabotadores atuando na nossa mente o tempo todo. O que vai mudar é o grau, é a intensidade de como que eles estão agindo e dependendo até do ambiente, da situação e do seu desafio, do seu objetivo, né? E como a Lúcia disse lá no começo, você não é vitimista, você está, ou você, por exemplo, está alguns dos outros sentimentos lá, alguns dos outros pensamentos que a gente falou dos outros sabotadores. Mas isso tudo, quando você toma a percepção disso, você vira uma chave e você começa a mudar, melhorar os seus hábitos, os seus comportamentos, as suas atitudes, os seus pensamentos. Você vai pegando aqueles pensamentos que vêm automáticos e você vai condicionando a tua mente a aprender novas formas de pensar sobre aquilo ou de viver novas experiências sobre aquilo. Você vai trocando essas experiências, você vai ressignificando e você vai dando um novo sentido à sua vida. Com mais calma, com mais leveza, você vai silenciando aqueles pensamentos que vão querer te sabotar a todo momento, você dá um minutinho ali, quebra eles ali, fazendo quick wrap, que a gente vai ensinar lá na leitura do livro, né? E você consegue desconectar daquele ciclo de sabotagem ali daquele momento e você começa a fluir para outro rumo, para um pensamento que você vai querer ter, um pensamento positivo. Não é isso, Lúcia? Quer fazer suas considerações finais? Exato. E é só para poder mostrar, gente, que são algumas mentiras, né? Que ele acaba colocando para a gente como verdade. Se você acredita nisso, que a tendência é se prejudicar caindo nesse processo vitimista, tá? Porque tudo é um estado, né? Tudo isso passa. E é importante a gente ver que vai passar, né? Porque senão, o que acontece? Se você continuar com esse comportamento muito tempo dentro de um ciclo de amizade, de um lugar onde você está, dentro da sua família, a tendência que a pessoa tem é de acabar afastando as pessoas dela mesma. Porque chega uma hora que as pessoas que estão ao redor, elas se sentem impotentes de poder tentar ajudar, de fazer alguma coisa, porque nada que elas fazem pode ser agradável, elas verem que aquilo ali não está fazendo sentido, então elas caem naquela tendência de achar, tipo assim, nossa, eu faço, eu tento, eu falo, eu tento ajudar, mas nada acontece. Então ela acaba caindo numa desmotivação, até às vezes de ficar perto da pessoa, né? Quando ela continua com esse mesmo sintoma, com esse mesmo comportamento. Então é tomar cuidado com isso, ficar atento. Por quê? Porque às vezes a gente acha que as pessoas estão se afastando da gente, mas também é a gente que acaba afastando delas, né? Porque você não consegue dar ouvido para o que os outros falam, porque o seu sentimento de dor é muito maior do que tudo. Então, essa hipervalorização da dor, do sofrimento, acaba anulando uma boa vontade que alguém tem em tentar te ajudar, a sair desse processo. Então, é ficar atento a isso daí, tá bom? Isso aí. Show.